Glória, Senhor. Pai, assim eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 25 da harpa. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu merece louvor, o Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traz paz e perdão. Salvação, vidas tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Deus abençoe a irmã Marta, desse hino abençoado, né? Nosso Jesus é bom. Vamos se colocar em pé, vamos ler nossa lição. Os irmãos que não têm a revista, né, impressa aí, né? Alguns já têm digital pelo celular, tá fácil hoje de encontrar. Mas os textos de referência, nossa lição de hoje, se encontram no livro de Esther. O capítulo é o 3, o verso 8, o 9, o 10 e o 11. Esse é o texto de referência, tá? Os irmãos que não têm a revista, acompanhem aí os textos de referência. Hoje é 30 de agosto de 2020, a nossa lição é a 9. O tema da nossa lição é a soberania de Deus em meio às crises. Texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. A verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Segundo, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. E o terceiro objetivo, mostrar segredo para vencer as crises. O texto de referência, os irmãos nos acompanham. Esther, capítulo 3, verso 8 ao 11. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escrevesse que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Amaledá, Agachita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te dada
como também esse povo, para fazeres dele o que bem parece aos teus olhos. Amém? Creio que será mais uma aula abençoada nesta manhã. Vamos fazer mais uma oração e logo após, né, o Arlindo assume aí essa classe. Nessa oração, vamos continuar orando pelos irmãos enfermos, né? O irmão Benedito Machado e o irmão Marcos também, né? E entre outras orações, outros pedidos, os irmãos lembrarem, os irmãos orem também. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, meu Senhor. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos que queriam estar aqui esta manhã não pôde estar, por alguma razão, por algum motivo, meu Senhor. Papai, aqueles que estão no leito de dor, meu Deus, aqueles que estão enfermos em seus lares, em sua casa, o Senhor é aquele que cura, que restaura a saúde, o Senhor é aquele que liberta, que livra e que salva. Visita cada um nessa hora, meu Pai, curando, meu Pai, libertando essa enfermidade, fazendo um milagre, meu Senhor, na vida do teu filho e da tua filha. Pai, abençoa também o teu servo que preparou a aula esta manhã, meu Pai. Que teu Espírito Santo possa vir fazer lembrar. Nos ajude, meu Deus, a aprender e a viver conforme a tua palavra. Que possamos abrir nosso entendimento nesta manhã, meu Pai, para aprender a tua palavra. Porque a tua palavra é força, é lâmpada para os teus nossos pés, meu Senhor. Nos ajuda neste momento, meu Pai, que a tua igreja tem passado. Nos dê força, meu Pai, para voltar à tua casa, para aprender a tua palavra, para louvar, te adorar e te exaltar. Ajuda, nos dê força, nos fortalece. Eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos para aprendermos da palavra de Deus. O nosso tema, né, de hoje é um tema muito glorioso, né? Um tema que a gente tem um aprendizado incrível, como nós já temos tido durante esse trimestre, o qual nós temos falado sobre a transformação de cenários, de crises, né, para a glória de Deus. E a nossa lição de hoje, ela vem falar sobre Esther, entre os muitos personagens bíblicos, né, vou tirar aqui a máscara, com licença. Entre os muitos personagens bíblicos, né, que temos aprendido lições maravilhosas, como eles se comportaram diante dos problemas, diante das crises. Hoje nós temos a história de Esther, a história do seu primo, né, Mardoqueu, que foi tutor de Esther, quando os mesmos estavam no exílio, e o respeito que ela tinha com o seu primo. Quero aqui com os irmãos ler aqui algo muito importante que nós temos como o tema da nossa lição, que é a soberania de Deus em meio às crises. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é sobre a soberania. Quando nós falamos sobre soberania, nós estamos afirmando o quê? Nós afirmamos um poder absoluto e também um poder perpétuo sobre uma situação ou sobre algo. Então, quando nós falamos que Deus, Ele é soberano em meio às crises, nós logo subentendemos que diante de todos os problemas, Deus está no controle. E na história de Esther, assim como nós podemos ver na introdução, né, é uma história que nos mostra a importância de sermos fiéis a Deus. Pois esse livro de Esther, ele nos mostra o povo judeu em uma terra cativa, que é no Império Persa, e nós percebemos que mesmo eles distante da sua terra natal, mesmo não tendo aqui no livro de Esther a presença de profetas, profecias, nem sacerdotes, nós vemos que eles permaneceram
fiéis ao Senhor, né? Aqui mostra a fidelidade deles para com Deus, e mostra que Deus, mesmo nós não vendo a presença de profetas, profecias, sacerdócios, juízes, nós vemos um Deus presente, porque ainda que falte tudo isso, meus irmãos, Deus não faltará. E é por isso que nós podemos afirmar que Deus é soberano. Deus está sobre o poder absoluto sobre a crise. Deus está no controle não só sobre as crises, mas diante de todas as circunstâncias. Então nessa manhã, você que está assistindo essa aula, né, você que está aqui presente, quem sabe diante de uma crise que você está enfrentando, eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle dela. E por isso nós vamos extrair lições maravilhosas dessa lição e ensinos de como nós devemos nos comportar diante das crises e como o servo de Deus aqui deve estar com sua vida diante desses problemas. Então nós iniciamos aqui a nossa lição falando um pouco sobre Esther, né? Nós já iniciamos aqui um pouco sobre essa fala, mas eu quero aqui destacar que esse livro de Esther, ele foi um livro que foi escrito mais ou menos na época de 479, não se sabe quem é o escritor, né? O escritor ele é desconhecido, muitos atribuem a Esdras, outro a Neemias, e outros até mesmo o próprio Mardoqueu, em outras traduções, Mordecai, né? O livro de Esther também foi um livro que foi muito discutido, né, no começo, né, entre os teólogos da época, quando foram sancionar o cânon, porque no livro de Esther você não ouve a menção da palavra Deus. Então os teólogos na época, quando fizeram o estudo de Esther, falaram assim: não, mas a gente pode incluir esse livro, mesmo ele não fazendo menção no nome de Deus. Enfim, entendeu-se que mesmo que não houve menção de Deus, houve ação de Deus sobre a vida dos judeus e a preservação do seu povo. Então ele foi, né, colocado no cânon. Mas a gente, tirando essa particularidade do livro de Esther, nós percebemos algo muito importante que o nosso ponto 1 destaca, que é o quê? Que Satanás sempre tentou roubar a paz do povo de Deus. A paz, né, é algo muito importante, é algo que sempre está em busca pela humanidade. Nós temos aí a ONU, que busca trazer a paz, o equilíbrio, mas muitas vezes o que nós vemos é o inverso, porque para se ter paz é necessário ter concordância, mas a paz, ela é algo que sempre está na busca do ser humano. A nossa revista diz que a palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. Então, quando nós falamos de paz, e algo que o mundo sempre aprega sobre isso, em busca da paz, colocam pombas brancas, roupas brancas, mas a primeira paz que nós precisamos entender não é somente a paz externa, mas a paz que a lição quer nos trazer aqui é a paz interna que cada um deve ter. Porque se você não tem, primeiro, a paz interna, a paz dentro de você, como externar isso ao próximo? Isso seria uma hipocrisia. Então, quando nós falamos de paz, e a nossa lição trata de paz, ela trata aqui a paz interna que o cristão tem. O Evangelho de João, capítulo 14, o irmão Augusto vai me ajudar na leitura dos versículos aqui nessa manhã. Eu pedi esse favor para ele, com muito carinho ele atendeu aqui essa súplica desse servo, né, ao irmão Augusto. Irmão Augusto, pode pegar o microfone e fazer a leitura para a gente? O Evangelho de João 14, 27 diz algo muito importante, pode ler. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigado, irmão Augusto. Quem que está falando isso aqui, irmão? É Jesus. Jesus que está dizendo: eu vos dou a minha paz. E aí ele traz um destaque: a paz que eu estou dando para vocês
não é igual à do mundo. Glória a Deus. Ele traz aqui uma aquietação para nós, dizendo: olha, a minha paz ela é diferente, né? A minha paz é diferente do mundo. O mundo busca uma paz externa, mas a paz de Cristo, ela começa internamente dentro de nós, dentro das nossas vidas. E quando nós falamos de paz, nós cristãos, nós servos de Deus, nós falamos da paz que nós temos. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não depende daquilo que está ao nosso redor. Por que nós estamos falando isso, irmão? Porque a verdadeira paz, Jesus Cristo mostra aqui. A verdadeira paz é aquele que tem um relacionamento profundo com Deus. Somente aquele que tem um relacionamento profundo com Deus é capaz de ter uma paz perpétua e sublime em Deus. Uma paz que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque é uma paz habitável, uma paz que existe dentro de nós. E o maior exemplo disso é que nós não dependemos das circunstâncias, irmãos, para termos paz. Vou fazer aqui um exemplo. Quantas pessoas que hoje têm a sua conta bancária com milhões, mas não tem a paz que você tem? Não tem a paz que às vezes um servo de Deus está pensando: o que eu vou comer amanhã? Mas Deus, está em tuas mãos. Porque a paz não depende da circunstância, mas depende daquilo que Deus colocou no coração dos seus filhos. E Cristo dá essa certeza. Nós não dependemos das circunstâncias nem condição financeira. Nós precisamos apenas ter Deus. Vamos usar outro exemplo aqui rápido na Bíblia. Quando Jesus está dormindo, como é que Jesus consegue dormir em meio à tempestade? Ele disse aqui: eu dou a minha paz. E ele fala para os discípulos: vocês têm pouca fé. Porque Jesus sabia o quê? Que mesmo diante daquela tempestade, né, não seria o fim. Porque Deus está no controle, Deus é absoluto, Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e situações. Então, quando nós falamos sobre a paz que o inimigo quer tirar, nós vemos aqui a história de Esther e vemos a ação do inimigo através da vida de Amã, buscando tirar a paz não só, né, de Mardoqueu, de Esther, mas ele conseguiu tirar a paz de todo o povo judeu. E antes de nós entrarmos aqui, nós precisamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, a família, ela é o nosso refúgio e a nossa paz. Então nós vemos aqui que Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo a sua filha biológica. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele se torna como um pai para Esther, ele era o tutor de Esther, né? A Bíblia não conta o que aconteceu com os pais de Esther, faz a menção deles, mas diz que em um momento Mardoqueu, que é o primo de Esther, um primo mais velho, ele agora começa a cuidar de Esther. E o cuidado de Mardoqueu é o cuidado de um pai. Olha que coisa gloriosa, irmãos, né? Um servo de Deus aqui constrói com a sua prima mais nova um relacionamento de quê? De pai e de filha, de tutor, de cuidador. E não só isso, ele ensina para a vida de Esther o quê? A respeito de Deus, a respeito do Senhor. E isso nos deixa muito claro no livro de Esther, todo esse ensino que Mardoqueu traz a Esther. Porque mesmo Esther, quando ela esteve no palácio, Mardoqueu orienta ela, fala assim: olha, não diga que você é judia, para preservar. E ela obedece, mesmo sendo rainha, ela ainda não fala, até o certo momento, ela ainda não fala sobre a sua nacionalidade, por orientação de quem? Do seu primo, né? Do seu, vamos dizer assim, o seu pai, né? Do seu tutor. Então Mardoqueu, ele tem um grande cuidado com Esther, e esse cuidado ele é demonstrado também quando Esther está lá no palácio, ele fica onde? Na beira da porta, buscando saber as notícias dela. Então mesmo distante, ele quer ter notícias para saber como ela está.
Isso mostra um grande cuidado, isso mostra um vínculo familiar muito grande. E quando nós falamos de família, nós falamos sobre a paz na família, nós vemos como é importante nós termos a paz dentro de casa. A palavra lar, ela vem do latim, lareira, lugar aquecido, lugar, né, de conforto, de aconchego. Então quando eu falo assim, olha, eu estou indo para o meu lar, estou falando que estou indo para um lugar de aconchego, um lugar aonde eu vou chegar, eu vou ser o quê? Abraçado. Meus irmãos, os irmãos que passaram pela situação, irmão Augusto sabe disso, né? Quando estava em um isolamento, como você anseia por um abraço? E aí, infelizmente, fiquei em isolamento no período da minha esposa completar aniversário, e eu não pude estar do lado dela. E no Dia dos Pais já havia passado o período, e foi depois de muito tempo foi que eu consegui receber um abraço da minha filha. Isso para mim foi muito emocionante, porque o melhor lugar que um homem, que uma mulher, que um jovem pode ter para se aconchegar e se sentir abraçado é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. E quando nós falamos de um lar, nós falamos de um lugar de acolhimento. E, infelizmente, hoje em dia, essa não é uma realidade presente em todas as casas. É uma realidade que, vamos dizer, que em todas as casas é o inverso. Quantos de nós conhecemos pessoas com as quais nós trabalhamos, que ele não vê a hora de acabar o expediente, não para ir para casa, mas para ir para o bar, para beber, para se refugiar nas bebidas, e chegar em casa, né, alcoolizado, já não tem que falar, dar contas com ninguém, porque não está sóbrio, e assim vira-se uma rotina. Eu estou dizendo de um caso de alcoolismo, mas tem outros casos piores ainda. Então nós percebemos que a paz dentro de uma casa, ela é essencial. Um lar, ele precisa gerar paz. Os filhos precisam encontrar descanso em suas casas, repouso em suas casas. Os maridos, as esposas, todos nós precisamos enxergar a nossa casa como um lugar de acolhimento, como um lar mesmo, como um lugar onde nós vamos para descansar e sermos bem recebidos e abraçados por todos. Porque a Bíblia Sagrada, lá no Salmo 128, ela nos mostra, né, a família. Abre para mim, mesmo eu não tendo anotado, abre Salmo 128, a gente vai ler aqui rapidamente. Salmo 128, pode abrir também, irmão, aí na sua Bíblia. Ele nos mostra uma família abençoada, né, por Deus, conhecido como os Salmos da família. Pode ler, irmão Augusto, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glórias a Deus. Esses salmos aqui mostram uma família em harmonia. E quando nós falamos para um lar ter paz, é necessário um lar ter harmonia. E esses salmos mostram exatamente a posição e o papel de cada um dentro da sua casa, e como o Senhor abençoa, né, desde do filho até o avô, a família, porque as bênçãos do Senhor não só para alguns membros, não é só para o marido é o cabeça, não é só para a esposa, não, que gera os filhos, não. A bênção do Senhor é para todos da casa. Então nós vemos, o nosso escritor, ele diz assim, no ponto 1.2, mais abaixo, né, na segunda parte, fala assim, podemos afirmar que a firmeza e a ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus, sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Não podemos abrir mão de nossas responsabilidades como pais,
porque a paz começa dentro do nosso lar. Então nós vemos aqui que o nosso escritor mostra para nós que o que Esther aprendeu sobre Deus veio da transmissão de alguém. E quem foi esse alguém? O seu primo, pai, vamos dizer assim, Mardoqueu. Então quando nós falamos de harmonia dentro de uma casa, eu quero destacar aqui 3 pontos importantes para a gente finalizar esse primeiro ponto aqui. Como nós estamos falando sobre ter paz dentro de uma casa, nós precisamos de harmonia. E a harmonia, ela começa, no primeiro ponto que eu quero destacar, precisa ter uma construção. E essa construção, ela começa com um bom diálogo. Um bom diálogo familiar. Quando a gente fala em bom diálogo familiar, eu não estou dizendo aqui em extensas conversas familiares, não. Estou dizendo num bom tratamento que deve se ter dentro de um lar. De um bom tratamento entre marido e esposa, entre filhos e pais, né? Então o bom diálogo é entre todos os membros da casa. Se não existe um bom diálogo, um bom tratamento entre as pessoas que habitam dentro da casa, vai ter um problema muito sério, irmãos. Porque não vai ter harmonia e não vai ter paz para dentro desse lar. Quando o esposo começa a destratar a esposa, quando a esposa começa a destratar o esposo com palavras, né? Por mais que pessoas dizem assim, não, mas eu falei que foi no momento do furor. Mas, irmãos, a gente precisa vigiar. Como servos de Deus, a Bíblia diz que a nossa boca, ela é uma fonte que deve produzir coisas boas. Então, se o seu filho e sua filha vê um diálogo desprezível dentro da sua casa, como você acha que ele vai crescer e tratar as pessoas? E principalmente você. Então nós precisamos entender que o bom diálogo dentro da casa, ele é essencial para a construção de uma paz dentro de um lar. Então quando nós falamos do bom diálogo, nós falamos do marido falar bem com a esposa, chamá-la de amor, né? Se não tem apelido, chamar pelo nome, não com outros nomes, né? Que de baixo calão. Se tem alguma situação a discutir, deve ser o quê? Tratada com respeito. Mesmo que a gente é ser humano, irmão. Estou falando aqui porque eu sou eu nunca gritei, não. Eu tenho ela em casa. Talvez eu sou o que tenho mais a voz mais acalorada. Mas mesmo assim a gente temos que saber controlar essas situações. E a gente percebe quando Deus usa os nossos próprios filhos para nos corrigir. Quando a gente às vezes começa a falar, não é assim, não é assado, né? A Malu, quando percebe que a gente fala, não. Ela fala, mãe, papai, a gente não briga, a gente é família não briga. Então assim, os filhos estão nos corrigindo. Porque a gente tem esses momentos, irmãos, de discussões dentro dos lares. Mas nós precisamos saber o quê? Controlar. Para o quê? Para que não haja pessoas feridas no momento de discussão. E não só isso. Quando houver discussão, que haja um acordo, que haja uma concordância e que todos possam estar dentro daquilo que é necessário para o objetivo da família. Então, quando nós falamos de uma família perfeita, não existe, irmãos. Mas nós precisamos criar dentro da nossa família um bom diálogo. Precisamos conversar, precisamos tratar bem. Discussões vão existir? Vão. Mas não devem ser discussões que afetem a moral do seu próximo. A mãe não deve xingar o filho de você não presta para nada, né? Você deveria mostrar de outra forma como ele pode prestar dentro de casa, como a sua filha pode prestar dentro de casa, em vez de ficar somente insultando eles. Você é um zero à esquerda. Não. Então assim, não é só você apontar o problema, porque isso é uma grande situação. É mais fácil você apontar o problema. Se você olhar para essa live aqui, ou se você que está aqui nessa manhã, você pode apontar vários problemas, não só na live, mas você pode apontar problemas até aqui no professor. Mas quais são as soluções? Porque esse é um grande mal. A gente aponta, não está sendo feito isso, não está sendo feito aquilo, mas apontar as soluções. Como é que está sendo feita a limpeza da igreja? Será que as pessoas... Então, não é só você apontar, não estão limpando a igreja, não, mas
Será que está vindo um grupo? Será que a gente pode fazer uma escala? São coisas que a gente precisa, irmãos, fazer o quê? Tomar todo esse cuidado, porque o bom diálogo ele cabe em todo lugar, e dentro de uma família principalmente. Outra coisa importante aqui, para uma construção harmônica dentro de uma família, é saber construir um tempo organizado. A gente às vezes tem tantas coisas para fazer durante o dia, que a gente, na falta de organização do nosso tempo, a gente não consegue tempo para as coisas essenciais, né? Não conseguimos tempos para fazer um culto no lar, não conseguimos tempos para brincar com os nossos filhos, não conseguimos tempos para dar atenção para a nossa esposa, ou as esposas para o marido. Então a gente acaba o quê? Com a desorganização do tempo dentro de casa, a gente não consegue criar uma harmonia e paz também, porque isso é importante. E por fim, para a gente não se avançar muito a esses pontos, é também ter um bom cuidado com as finanças. Sim, as finanças elas são importantes dentro de uma casa. E se ela não tiver um controle, você pode acabar trazendo uma grande guerra e um grande problema para o seu lar, né? Se você não controla suas finanças, você pode ter dívidas, e essas dívidas podem ocasionar problemas de relacionamento entre marido e esposa, e até isso alcançando os próprios filhos e filhas. Então, o cuidado com as finanças é importante. Quando eu digo cuidado com as finanças, é que a gente precisa dormir, irmãos, bem, sabendo que as nossas finanças estejam boas, controladas, né? E que a gente vai conseguir acordar amanhã no outro dia, pagar as nossas dívidas e assim por diante. Porque uma coisa que tira o sono é a gente ficar devendo as pessoas, né? A gente ficar com débito, e nós como cristãos, servos de Deus, precisamos tomar muito cuidado com isso. A gente tem que, se você está devendo, vai lá, acerta, parcela, e a gente vai glorificando a Deus em todas essas coisas também. Então a gente precisa ter um controle financeiro. Acho que essa pandemia aí, né, ela vem nos ensinar isso aí, porque aqueles que talvez gastavam com exagero fora, agora não estão podendo gastar, e talvez aqueles que perderam seus empregos precisaram controlar. Então a gente deve ter esse cuidado para ter paz dentro de casa. Então a paz ela é construída dentro do lar, e o lar ele precisa ter uma harmonia. Então, irmãos, o primeiro ponto, a paz ela está dentro de você, e ela deve ser construída dentro da sua casa. Então a gente precisa, como servos de Deus, entender que Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante dessa verdade, devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Amém? Ponto 2, aos irmãos, tem alguma pergunta? Está tudo claro? Né? A gente sabe que está numa live, e eu senti falta disso, estava até falando com o Alex, né? Às vezes a gente tem os irmãos aqui presentes, às vezes a gente fala assim, e os irmãos estão abertos para fazer alguma pergunta, ou colocar alguma situação, né? Tá tudo certo? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Ponto 2, ele fala sobre o se incomoda é porque você brilha. Interessante aqui que esse ponto 2, ele vem falar sobre a crise, né? A crise que vem para roubar o nosso sono. E a crise aqui do livro de Esther, ela começa justamente quando Amã, ele é o segundo governador ali do Império Persa ali, a mando do rei Assuero, né? E havia um costume onde se passavam todos os governadores, né? As pessoas tinham que ter um costume de se prostrar diante deles. E Amã, assim, era respeitado por muitos. Onde ele passava, as pessoas, né, se abaixavam. Só que quando ele passava lá na frente do palácio, o único que não se abaixava era quem? Era Mardoqueu. Porque Mardoqueu entendia que aquilo era um ato de adoração. E ele não ia adorar um homem, ele somente reverenciaria a Deus. E aquilo criou no coração de Amã um desejo maligno. O desejo maligno de vingança. E essa vingança era a vingança através da morte do povo judeu. E infelizmente, né, Amã, ele chega a Assuero e pede autorização. E ele traz uma persuasão aqui na vida do rei, porque ele não fala o nome do povo, né? Ele só fala assim, tem um povo aqui
que eles não obedecem muito às leis do rei. E o que o senhor acha da gente pegar esse povo aí, matá-los e ficamos com seus despojos? E o rei concorda, se eles não estão obedecendo, tá certo. Então 10.000 pratas aí desses despojos é seu. Você pode ficar com 10.000 pratas, Amã, e vamos determinar isso. E aqui mostra que ele pega o seu anel, que o anel naquela época era um símbolo da assinatura do rei, e carimba aquela ordem, aquela lei, que aquele povo que não obedecia a lei do Império Persa deveria ser exterminado. Só que ele não destaca o povo, né? E o povo era o povo judeu, o povo que estava cativo naquela terra, que ficou naquela terra, era o povo que seria exterminado. E essa notícia deveria ser espalhada por todo o reino. E quando Mardoqueu ouve essa notícia, né, ele toma uma atitude, né? Pode ler para a gente, para nós, irmão, livro de Esther. Pode ler para a gente, capítulo de número 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Pode ler o 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. Pode ler o 3 para a gente finalizar? E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinzas. Ok. Olha só. Então, quando a notícia começa a ser propagada, o primeiro que toma uma atitude de humilhação, né? Uma atitude de humilhação diante de Deus, é Mardoqueu. Mardoqueu, ele se humilha diante do Senhor, e a Bíblia aqui nos mostra o quê? Que ele começa a demonstrar a sua desolação diante desse problema, diante dessa situação, porque uma lei foi dada, e a lei seria o quê? Que ele seria morto. Não somente ele, mas todos os judeus seriam mortos. E aqui a gente tem uma crise instaurada. Aí eu falo para você, diante do problema de Mardoqueu e diante do seu problema que você está enfrentando hoje, qual é a gravidade? Eu não estou desprezando o seu problema. Eu estou dizendo que se o seu problema é talvez um decreto de morte como Mardoqueu, você tem um problema semelhante ao Mardoqueu. Mas se o seu problema não for um decreto de morte como Mardoqueu está enfrentando, eu quero te dizer que o Deus que livrou o povo judeu da morte é o Deus que vai dar um livramento sobre o teu problema. Porque se ele é maior sobre um decreto de morte, ele é maior sobre o decreto que, quem sabe, dessa crise que você está enfrentando. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E é justamente nesse momento de crise que nós precisamos, irmãos, saber como lidar. Porque a crise, ela vem para roubar o nosso sono, como eu disse no começo. Se a gente tem um problema financeiro alto, a gente tem problemas para dormir. Ou se tem alguma situação iminente para resolver, a gente temos... E essa é uma situação muito delicada, porque é como nós vamos nos comportar diante da crise. Eu não estou dizendo aqui para você, diante da crise, sair dando risada não, irmão. Porque ninguém tem essa atitude não.
como diz o cantor Lázaro, né? A gente vai passar por essa prova dando glória a Deus, mas a situação ela é bem delicada, porque diante dos problemas, a primeira situação que Mardoqueu se mostra aqui é de uma profunda tristeza que o faz fazer o quê? Se vestir de saco de pano e se lançar diante das cinzas. E não somente ele, irmãos, mas todo judeu, quando vê que tem uma lei ali que está pontuada, que o dia da morte, dia X, você vai morrer, meu irmão, todo o povo judeu entra em tristeza, em humilhação, em contrição. Então, diante de uma crise, realmente, nós podemos e talvez, e quem sabe, certamente ficaremos tristes, ficaremos contritos, ficaremos, amargurados, angustiados. Mas essa é a grande situação. A gente pode ter medo, pode ficarmos amargurados, entristecidos, só que nós não podemos deixar que essa crise ela aflore mais do que esses sentimentos que nós temos. Porque infelizmente, muitas pessoas, ao dar mais ação à crise, ao problema, à situação, começa a criar outros problemas maiores. Como que, irmão? Como depressão, como síndromes que têm surgido aí, síndromes de pânico, porque a situação ela vai cada vez dominando mais a mente daquela pessoa e ela começa a abrir vazão para outras doenças de cunho emocional, de cunho que começa a afligir a sua própria alma. E a depressão é uma dessas. A síndrome do pânico é outra doença. Infelizmente, muitas pessoas, nesse período de pandemia, estão passando por essas síndromes. Estão passando por momentos assim, com medo de sair. Irmão, se eu sair, eu posso pegar essa doença? Realmente, pode pegar, se você sair. Mas se você ficar em casa, talvez você pode pegar também. Porque, irmãos, a gente sabe que é uma doença silenciosa. Todo cuidado temos que ter. É claro que aquele que está saindo está mais exposto ao vírus. E aquele que está em casa está se cuidando mais. Mas isso quer dizer que a pessoa que está em casa não pode ser infectada. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer, diante disso, você não pode criar uma situação que te impede de viver o que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo diante disso, você não pode deixar que esse momento te crie uma síndrome do pânico, que você não pode ter contato com ninguém, que você não pode, porque, irmãos, o inimigo ele está fazendo isso. Ele usa as situações de crise, esses momentos, para tirar o nosso sono, para afrontar a nossa situação e para nos lançar em problemas, em amarguras. E a gente precisa tomar um grande cuidado e pedir discernimento para Deus, para entendermos o que podemos fazer diante desses momentos. A Bíblia ela nos mostra, como nós podemos, aqui na nossa revista, no ponto 2.3, ele fala sobre algo muito importante. Antes disso, eu quero ler algo para vocês aqui, que quem disse foi Jesus também. Augusto, antes, abre comigo, Evangelho de João, se você também tem a sua Bíblia aí, pode abrir. Versículo 16, versículo 33. Isso, João 16, 33. Isso. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Está vendo? Cristo mostra mais uma vez que vamos ter crises, que vamos ter problemas, que vamos ter aflições. Mas Ele pede o que?
tenham paz em mim. Tenham paz em mim. E é justamente, irmãos, que nós precisamos mudar o foco. A gente temos, quantas pessoas, nesse momento mesmo de pandemia, têm dado tanto foco ao coronavírus, ao Covid, a ficar doente, se eu morrer. Bom, como crente, se você morrer, você vai para a glória, glória a Deus. O maior problema que eu tive, não é ser infectado, como eu fui, mas era passar para a minha família, e graças a Deus, Deus poupou o meu lar. Mas o que a gente precisa entender é que não precisamos, que devemos tirar o nosso foco, muitas vezes, dessas coisas, irmãos. Porque se você fica 24 horas no jornal, o que o jornal vai fazer? Vai mostrar as fotos lá, um monte de túmulo aberto, falando, morreu 900 pessoas hoje. Aí você falou, nossa, meu Deus, morreu 900 pessoas hoje. Mas você já viu quantas pessoas morreram no ano passado, nesse mesmo dia? Às vezes, irmão, foi a mesma quantidade. E às vezes até mais. Só que isso nunca foi o quê? Noticiado. E aí quando é noticiado, nós colocamos o foco nisso, o foco nesse problema, e a gente começa a se angustiar, irmão. Se você for olhar as notícias, não estou dizendo que você não deve ver um telejornal, deve. Você deve se manter informado. Mas, irmão, se mantém informado, mas não fica se alimentando dessas fontes, não fica se alimentando dessas coisas, porque quanto mais espaço você der para a crise, você pode criar, como eu disse, outros problemas além daquilo que você está enfrentando. Então, a Bíblia, Jesus disse, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por momentos de angústias, vocês vão passar por momentos de crise, mas tenham o quê? Bom ânimo, glória a Deus. Tenham bom ânimo, fiquem em paz, tenham a minha paz com vocês, eu venci o mundo. Irmãos, é isso que nós precisamos nos apegar nesse momento, que Cristo tem cuidado de nós, que as crises, elas surgirão, mas nós precisamos aprender a lidar com elas. No ponto 2.3, diz aqui, né, que diz assim a nossa revista: o objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar o seu povo do extermínio. Este judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Eu vou falar as verdades, o irmão Augusto vai ler os Salmos lá, tá, irmão Augusto? Vamos lá para os Salmos lá, iniciando nos Salmos. Primeira verdade: na hora da crise, confie em Deus. Lê para a gente, irmão Augusto, primeiro Salmos aí. Não, os Salmos que está no papel. Isso, Salmo 124, verso 8. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Amém. Então, o que mostra aqui? Confie no Senhor Deus. Se não for o Senhor ao nosso lado, irmãos, nós precisamos neste momento confiar em Deus. Quem é que está do teu lado? Deus está ao nosso lado. Deus está cuidando de nós. Deus está no controle dessa situação. Se não for ao Senhor, irmãos, nós estaríamos sido consumidos, faz muito tempo. Porque o inimigo da nossa alma, ele sempre está a buscar, a nos tragar. E nós, como servos de Deus, sabemos que se não for ao Senhor por nós, o que seríamos de nós? O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu não permiti. O Senhor está do nosso lado, irmão. Ele está cuidando de nós. Não é porque somos bons, não é porque somos... Não, é porque o Senhor está cuidando de nós. Segundo ponto, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. Salmos 46, versículo 1. Lê para a gente, irmão Augusto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Okay. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ok? Então aqui, mais uma vez o salmista confirma isso. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio,
Irmãos, se tem um lugar que o crente, que o servo de Deus tem aonde se refugiar, é no Senhor. É no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Diante das crises, se refugie no Senhor. Busque ao Senhor. O Senhor, Ele está sempre para nos receber. Terceiro ponto, não deixe que o medo te domine. Olha só, você pode até ter medo, mas nunca ser dominado por ele. Olha só o que diz Isaías, lê para nós. Isaías, o irmão Augusto vai ler para nós aqui, o livro de Isaías 43, é isso, irmão Augusto? Não devemos temer, o medo ele não pode nos dominar. Está aí no papel. Não, é embaixo, depois dos Salmos que você estava lendo, Isaías 43, 42, os irmãos que... Isso, 43:1, isso mesmo, pode ler. 43? Isso. É o verso primeiro. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Pode continuar, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas te arderá em ti. Amém, glória a Deus. Olha aí, não tenham medo, Israel, não tenha medo, povo de Deus. Vai passar pela água? Amém, mas você não vai se afogar nela, não. Vai passar pelo fogo? Amém, mas ele não vai te queimar, não vai arder nada em ti. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, é onde nós nos confiamos, é onde nós colocamos a nossa confiança. Não tem outro local que nós podemos lançar a nossa confiança senão nessa palavra maravilhosa. É Deus dizendo aos nossos corações: não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você. Você não está sozinho nessa luta, nessa crise. Eu estou soberano cuidando dela e cuidando de ti. Para a gente finalizar, descanse em Deus. Salmos 37, pode ler Salmos 37. Glórias a Deus. Aquele que, tendo eu ouvido isto, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor, e enviou ele aqui o mordomo. Irmão, Salmos 37. Salmos 37, desculpa. O irmão leu Isaías, né? Salmos 37, isso. Fica tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, viu, irmãos? Isso, em diante. 4-7. Isso, 4-7. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que te prospera, que prospera em meio ao seu caminho, por causa do homem que